nós gravamos um vídeo falando sobre tomografia de coluna lombar. E isso fez com que nós recebêssemos vários comentários, várias dúvidas, várias perguntas a respeito de hérnia de disco. Mas afinal, o que é hérnia de disco? O que causa hérnia de disco? Como resolver esse problema? Qual exame eu devo fazer para diagnosticar hérnia de disco? E é isso que nós vamos falar hoje aqui no nosso quadro de dúvidas. Então, fala pessoal, sejam bem-vindos ao grupo Radiologia de Sucesso, beleza pura com vocês? Esse que vos fala é Melk Pureza. Lembrando que se você está chegando pela primeira vez aqui nesse canal, já peço que você se inscreva, curta, compartilhe, não esqueça de comentar se você gosta desse tipo de vídeo e se você tem alguma dúvida também. Lembrando que na descrição do vídeo tá o link do nosso site. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. A primeira pergunta é: o que é hérnia de disco? A hérnia de disco ela vem ser uma lesão que vai ocorrer normalmente na coluna lombar. Essa doença é a que mais provoca dores na costa e alterações de sensibilidade para coxa, perna e pé. Aproximadamente 80% das pessoas vão experimentar uma dor na coluna em algum momento da sua vida. A localização mais comum de hérnia de disco na lombar ela fica entre a L4 e L5. E no disco que fica entre a quinta vértebra e o sacro. O que nós precisamos entender é que na maioria do caso, algum desses sintomas eles vão melhorar com o tempo. Mas pode ser que você precise ser auxiliados com tratamentos clínicos e fisioterapêuticos. Mesmo o paciente se sentindo bem sem tratamento, é importante que ele faça um programa de tratamento voltado para o funcionamento normal da coluna e para o seu fortalecimento. As pesquisas elas vão ser categóricas, ou seja, após os primeiros sintomas de dores na costa, os músculos que protegem a coluna vertebral começam a ficar fracos e atrofiados. Agora o que você precisa saber é que essa questão de hérnia de disco tem cura. As pessoas elas melhoram da dor, elas voltam a ter uma vida normal na maioria das vezes. Mas é importante deixar bem claro que o repouso e os medicamentos não vão devolver o funcionamento nem fortalecer os músculos que ficam fracos com a doença. O artigo que eu trouxe como base, ele vai acreditar que esse vem ser um dos principais sintomas porque as pessoas vêm sentir tantas dores na coluna. Assim, se você tiver um episódio de dor severa na coluna e esses sintomas permanecerem por mais de 3 meses, provavelmente outros virão. Essa regra vai valer para 100% dos casos. Portanto, o segredo é fazer atividades físicas em locais seguros e com orientação de profissional para fortalecimento do músculo. Aí você pode estar se perguntando, mas o que é hérnia de disco? A palavra hérnia de disco ela significa projeção ou saída por meio de uma fissura ou orifício de uma estrutura contida. Ou seja, o disco intervertebral ele é uma estrutura fibrosa e cartilaginosa que vão conter um líquido gelatinoso no seu centro, chamado de núcleo pulposo. O disco ele vai ficar entre uma vértebra e outra da coluna vertebral. Esse anel fibroso, quando fissura ou está desgastado, vai permitir que o líquido gelatinoso que está mantido no seu centro realize uma expansão ou um abalamento da sua estrutura e também pode ser extravasado. Quando esse fenômeno ocorre em pequena escala, nós vamos chamar ele de protusão discal. Se a lesão no anel fibroso que mantém o núcleo for grande, o líquido contido no núcleo poderá sair para o meio externo. E quando isso acontecer, o disco ele pode diminuir de volume achatando-se. E quando ele contém esse fenômeno, nós vamos chamar de hérnia de disco. Dependendo do local da saída do gel, ou seja, do líquido, o paciente poderá sentir fortes dores ou não. Com esse conceito, fica claro que é impossível saber qual é a localização da hérnia de disco e não o seu tamanho. Tá, mas o que é disco? Ou como é a sua composição? O disco ele vem ser composto de duas partes principais. Uma delas é a parte central, chamada de núcleo pulposo ou líquido viscoso. O núcleo ele vai funcionar como um amortecedor para proteger das pressões e torções exercidas por nós no dia a dia. A segunda parte ela vem ser composta por um tecido cartilaginoso, o qual nós vamos chamar de anel fibroso. Esse anel mantém o núcleo na parte central e tem características elásticas que permite e facilita os movimentos de flexão, extensão, rotação
do tronco. Só que existe uma parte muito importante que nós vamos chamar de placa terminal, ou seja, que vai fazer parte desse complexo, mas essa estrutura ela pertence à vértebra e fica localizada na região superior e inferior de cada vértebra. Assim, a integridade dessa estrutura é conservada e nutre o núcleo pulposo. Com a degeneração dessa estrutura, o líquido do núcleo poderá migrar para os corpos vertebrais. O início desse processo é chamado de MODIC tipo 1. Alguns autores afirmam que esse processo inflamativo e degenerativo na placa terminal poderá causar dores na coluna vertebral. A saída do núcleo pulposo ou abaulamento poderá causar uma pressão na raiz nervosa, correspondendo à hérnia de disco ou protusão. E uma questão bastante importante: o que causa a hérnia de disco? A palavra coluna já vai dizer a importância que ela é para o equilíbrio do corpo humano. Ela vem ser o centro de equilíbrio do sistema esquelético do corpo humano e fornece base para a estabilização do nosso corpo, permitindo uma distribuição perfeita das forças e dos gestos exercidos no nosso dia a dia ou nas práticas esportivas. Não é à toa que muitas lesões da coluna vertebral são atribuídas ao desequilíbrio ou desalinhamento dessa estrutura, ou seja, a má postura. E sem dúvida ela vem ser uma das grandes vilãs para a causa da hérnia de disco. Aí você me pergunta, existe uma postura correta? E eu te respondo que sim. Existe uma postura correta para qualquer movimento que realizarmos, inclusive quando estamos em posição estática. Porém, com a correria do dia nem sempre é possível obedecer essas regras. Mas mesmo assim nós podemos adotar algumas medidas para não sobrecarregarmos os músculos e as articulações.